Olá, graça e paz vos seja multiplicado da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem eu rendo glórias, a quem eu dou a minha gratidão por retornar também a fazer esta live. Sejam muito bem-vindos a esta live que tem fundamentação nas Escrituras, live que nós passamos quase 3 meses de quarentena fazendo lives e nós retornamos depois de algum tempinho. Estava com saudades de poder meditar junto com vocês em cima de temas que nos são muito úteis para os dias de hoje. Que você seja muito bem-vindo, que essa meditação esteja sendo útil para a sua vida, como para mim também tem sido útil aquilo que Deus ferve no nosso coração, e ao buscar na Escritura e ao pesquisar, eu vejo que Deus tem sempre uma fonte que se renova. Então, nós abrimos mais essa live no nome santo, no nome fiel de Jesus Cristo. Estou em São Pedro, interior de São Paulo, passando dias de férias e vou separar esses dias para falar de um tema que é um tema às vezes descartado, um tema que fala muito sobre comportamento e talvez fosse um tema mais para a ética cristã do que para a doutrina do pecado, na qual eu anunciei esta chamada, a chamada para meditarmos sobre os chamados 7 pecados capitais. Tem um pouquinho de hamartiologia, que é a ciência que estuda o pecado, mas você vai ver que tem muito mais também sobre a nossa ética cristã. Obrigado, Nicolas, que me emprestou aqui o celular. Eu vou soltar aqui um cântico para preparar o nosso coração e você vai ver que nós temos muito a aprender sobre esses pecados, chamados pecados capitais. Vamos lá? Ouçam esse cântico aqui. Certo que é bom, inocentes do que vem do mal. Excelentes pra fazer o bem, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, e o Deus da Graças a Deus. Graças a Deus,
nós estamos aqui para falar algo que seja excelente na presença de Deus. Que seja crescimento para a minha vida, para a sua vida. Vocês que têm entrado aqui, que vão ver depois também essa mensagem, eu tenho certeza que você deseja agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor é fugir do pecado. Isaías 59 fala assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Queridos, a temática de hoje, que fala de algo que virou até película nos filmes. Você, lá atrás, quando você começou a assistir os primeiros filmes do Brad Pitt, ou então aquele outro ator, o filme se chama Seven, Os 7 Pecados Capitais. A mídia, o mundo, observa aqueles que cometem pecados, que não são os pecados grosseiros do decálogo, não são o não matarás, mas são pecados que, além de fazer mal a você, está contaminando a outros e afastam a você do vosso Deus. A live de hoje, ela vem de uma forma bem gostosa, mas ela vem para nos mostrar, através da Escritura, que nós temos que fazer e ter atitudes que condizem com a nossa fé. E se há algum desequilíbrio nas nossas atitudes, isso deve ser confessado e abandonado. Sejam muito bem-vindos novamente. Essa live que fala de pecado, a ciência que mostra o estudo sobre o pecado é a hamartiologia. Pecado este que a Bíblia nos mostra que aconteceu no céu, aconteceu em uma rebeldia angelical, mas também aconteceu no Éden. E o nosso representante pecou no seu lugar, e nós herdamos tudo o que diz respeito ao pecado. Tudo isso deve ser deixado, abandonado, pois é o pecado que nos separa daquele que nos amou. Por isso que ele desejou restaurar a nossa comunhão em Cristo Jesus. Há esperança para nós, pecadores, que cometemos desequilíbrios. Talvez você, como eu, no fim de semana agora, estive comendo um churrasco. O que será que acontece quando a gente come churrasco todo dia, gordurinha todo dia? O que será que acontece? Não precisa religião para dizer que as suas artérias vão entupir e você vai ter um infarto, um derrame. Não precisa de religião para mostrar que você está fazendo mal a você, que é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, o próprio Deus, poderia habitar em suntuosos palácios, mas escolheu morar no meu e no seu coração. Vamos cuidar, e é aqui que nós vamos aprender sobre ética cristã, mas aprender também sobre a doutrina do pecado e o que esses 7 pecados capitais nos mostram.
Onde surgiu isso? Olha, se você retroceder lá para o século XIII, você vai ver que Gregório I, São Tomás de Aquino, outros representantes da religião na época, mostraram que esses pecados eram perigosos e eram capitais, referente à sua alma, referente à condenação também que está sobre quem ama o pecado. Eu vou deixar para você estudar um pouquinho sobre onde surgiu a expressão dos 7 pecados capitais, para que nós adentremos a questão bíblica e deixar a parte histórica para que talvez você busque um pouquinho mais saber lá sobre São Tomás de Aquino, alguns do renascentismo, né, que nem eram religiosos, mas já falavam dos glutões, comilões e gulosos. Pesquisando algo, descobri que existe até um animalzinho chamado glutão. Um animalzinho parecido com um urso, animalzinho típico da América do Norte, cujo nome que foi batizado, o animalzinho se chama glutão. Parece um ursinho, deve comer bem. E aí, meu caro e minha querida irmã, eu deixo essa pergunta, né? Como nós temos desfrutado dos bens que o Senhor tem nos proporcionado? Eu vou te dar uma atividade prática. Talvez você precise colocar o seu prato de comida maravilhoso que a mamãe fez, que a sua esposa, você ajudou a fazer. Você certamente é um Masterchef. Todos brincamos de Masterchef nos dias de hoje e colocamos aquele prato bonito na frente. Agora eu quero que você coloque à sua frente um programa que mostre os que passam fome na África, ou alguns que passam fome no Vale da Fome, do Jequitinhonha, que você olhe fixamente para aquela foto daquela criança com um urubu do lado, aquela foto famosa que tem uma criança raquítica e um urubu do lado, e você com o seu prato delicioso, seu bife de picanha dentro do prato. Como você se sente? Nós abordaremos hoje o primeiro dos 7 pecados capitais, a glutonaria. Nós vamos abordar este que é a gula, o excesso. E nós vamos aprender algumas coisas nesses poucos minutinhos. Não vamos estender por hora, não. Nossas lives serão de 20, 30 minutinhos no máximo. Mas eu vou direto ao ponto. Eu vou direto ao ponto para que eu e você saibamos desfrutar, dividir, agradar a Deus com tudo aquilo que chega às nossas mãos. Sábios para fazer o que é certo, o que é bom, como acabou de falar André Valadão e o Ministério Diante do Trono, a quem eu dou os créditos desse cântico que colocamos. Diante do Trono 10, gravado há 10 anos atrás, e fala: excelentes para fazer o bem, inocentes para o que vem do mal. Um pouco de ética cristã para nós. Não adianta nada, irmãos, nós fugirmos do pecado grosseiro, mas o nosso proceder não reflete a graça. A religião do passado, do século XIII, falou muito dos 7 pecados capitais,
para levar as pessoas à prática das leis do Decálogo. As leis de Deus são boas. A palavra e a ordem do Senhor é perfeita. O caminho do Senhor é reto. Mas todos carecemos da graça e do favor de Deus, porque eu e você, sempre temos que ver onde estamos desagradando a Deus e corrigir os nossos caminhos. Ou só eu sou pecador? Romanos fala que todos pecaram. Eu quero me abraçar à graça do nosso Senhor. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando. Depois eu dou um alô para cada um. Queridos, os 7 pecados capitais é aquilo que nós vamos abordar e hoje nós vamos falar da famosa gula. Agora à tarde eu assistia um maravilhoso seriado e alguma coisa sobre Moody, o grande pregador Dwight Lyman Moody. Ele fala assim: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Eu não estou aqui para apontar o dedo e falar guloso, glutão, não sei o quê. Não! Eu quero te aproximar da Escritura, que é a revelação do amor de Deus para você e para mim. Mais perto de Deus, mais perto da graça. Moody foi fantástico. Acho que eu vou deixar a barba do Moody. Se eu tiver só a barba dele, acho que já tá bom já. Queridos, gula, glutonaria, Romanos 13:13. Vou dar as passagens bíblicas para que você veja como a Bíblia fala que isso não é da prática de quem ama a Deus, de quem quer dar testemunho do Senhor. Romanos 13:13. 1 Pedro, capítulo 4, verso 3. E Gálatas, quando fala dos frutos do Espírito. Gálatas 5, pode pegar o verso 21, ir direto no verso 21 e verificar. Glutonaria é pecado, meu querido. Gula é pecado. Ou você, quando está vendo aquele programa de gente que não tem o que comer, e você está jogando comida fora, você não se sente mal? Temos que voltar a Deus. Temos que aprender a dividir. Temos que fazer obras sociais. Moody fez grandes obras sociais. E depois você veja os números de Moody. Um dia eu ainda quero conhecer o Instituto Bíblico Moody. Tem coisas que nos inspiram, mas não impede. Se você não for lá, não te impede de fazer. Ou então, gaste o dinheiro da passagem em obra social. Seja abundante ao fazer o bem. Fuja não só dos 7 pecados capitais, mas tudo que cheire pecado. Quer uma indicação? John Piper. John Piper deixou um vídeo, joga lá no YouTube. Faça guerra. Guerra contra quem? Guerra contra o pecado. Tenha nojo. Fuja. Se és fraco com algo, a Bíblia te orienta a fugir. Não tem nada que ficar brincando perto de fogueira. Fuja. Queridos, saciar-se sem esperar os demais. Você já conheceu aquelas pessoas que eu sempre como meio-dia, já deu meio-dia e meio e eu vou comer? Seria só uma falta de ética? Seria? Não esperar os demais? Ou então, aquela pessoa que, escondidinho,
Tá sempre beliscando. Tá sempre comendo. O médico fala para ele para comer a cada 3 horas e parece que a cada intervalo da TV, a cada passeiozinho, uma beliscadinha. Não seria um desequilíbrio? Comer escondido? Comer escondido na madrugada, irmão. Que feio. Assaltando a geladeira. A gente ri para não chorar, né? Olha, tudo isso às vezes demonstra um egoísmo. Pessoas que não dividem. Às vezes, para descarregar a ansiedade ou a chateação que ela teve durante o dia, sua chateação do cotidiano, ela desconta na comida. Aos que buscam comer todo tipo de comidas finas. Vamos lá. Tem gente que come sempre alguma coisa exótica, requintada, fina. Tudo isso para ostentar um hábito. Ostentar um hábito alimentar de comer comidas finas sempre. Será que não há um desequilíbrio nisso? Será que eu costumo falar para minha esposa que é melhor estar na ceia de Natal com um franguinho na mesa e um guaraná do que ter um belíssimo manjar, uma mesa farta, sem as pessoas que nós amamos. A comida vira uma prioridade. Está aí. Está aí um desequilíbrio. Está aí o pecado. Você quer que outros te chamem de glutão? Deus não se agrada de nenhum tipo de descontrole. Grave isso. Se você é um descontrolado alimentar, Deus não se agrada disso. Por que será que nós temos um peso de palavra e de julgamento sobre dependentes químicos ou alcoólatras? E o mesmo não acontece quando alguém é gulosa, é glutona, tá grande, já não quer mais saber de piadinha de gordinho, sabe que está fazendo mal a si mesma, mas isso não é reprovável, né? Nós temos algumas coisas que nós deveríamos reavaliar. Olha, tudo isso tem cura e a cura vem pela fé. Confessando esse desequilíbrio, confessando esse pecado, Jesus cura. Jesus continua a curar o mais terrível pecador. Tem um canal que mostra como que é? Quilos Mortais, né? Um programa chamado Quilos Mortais. É assustador. Sei que tá batendo na trave como eu. Há 10 anos eu tô sobrepeso ali, ó, batendo obesidade ali, ó. Com o meu 1,86 m. Se não atrapalha a minha pressão, não atrapalha nada, atrapalha o joelho. Uma sobrecarga na coluna. Nós temos que nos cuidar, irmãos. Eu estou falando de mim, mas cada um de nós deveríamos fazer o máximo pelo templo do Espírito Santo, para que nós sejamos mais úteis para a nossa família, para o nosso bem-estar, para o próximo. Há uma idolatria à comida.
E essa idolatria é pecado. Pode dar uma olhadinha se idolatria não é pecado. Idolatria à comida também é pecado. 1 Coríntios 10, versos 6 e 7. Êxodo 32, 6. Deuteronômio 9, 16. E Números 25, 1 e 2. Idolatria é pecado. Idolatria à comida também é pecado. Não deixe que a barriga seja o seu Deus. Eu não sei onde que eu vi escrito isso, mas eu achei interessante, né? Parece que é diploma, né? Diploma. O médico está falando que a circunferência do seu abdômen está maior do que a do quadril. E você pode ter infarto. E você está dando risada. Não dá, meu irmão. Vamos fazer uma caminhadinha, vamos pedalar, vamos se cuidar. Há atitudes que cabem a nós. E pedir perdão a Deus é a primeira delas. Veja Esaú. Esaú vendeu a Jacó a sua primogenitura por um guisado, por um prato de comida, por um prato de lentilha. Hoje, se você tiver que trocar o feijão carioquinha pelo feijão preto ou por lentilha, você reclama. Meu irmão, você teria coragem de reclamar para Jesus? Trocar o carioquinha por um... Misericórdia, querido. E daí, o Jacó que foi tido como enganador. Esaú que foi um guloso. Vender a primogenitura, algo que naquela época era... O papai abençoava e falava, você é o meu primogênito. Vendeu por um prato de comida. E o que dizer sobre a ceia do Senhor na igreja de Corinto? Onde gulosos iam lá para... Não tinha aqueles cálicezinhos, era um cálice grande. E esse cálice grande era passado de mão em mão. Não tinha problema de coronavírus na época, né? Então era o mesmo cálice. E quando chegava na mão do glutão, o que ele fazia? Nós temos que meditar mais. Eu sei que abordar a gula parece uma coisa boba. Parece abordar algo que não parece pecado, mas é. São poucas as referências bíblicas que condenam. A mais incisiva está lá em Romanos 13, 13. Pedro também aborda. Os frutos do Espírito mostram. Mas, queridos, é uma questão não só de ética e educação cristã, é uma questão que envolve egoísmo. Matar o eu. Fazer jejum é matar o eu. Eu preciso fazer mais jejum. Você não? Eu preciso. Temos que ter essa consciência. Eu vou encerrar a nossa live, que eu não olhei aqui quantos minutos foram, mas eu quero que você me acompanhe nessa série que vai mostrar os 7 horríveis pecados capitais. Terminarei com um verso de Provérbios. Provérbios, capítulo 23, o verso de número 2 fala: mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Fecha a boca aí, meu irmão. Provérbios de Salomão, 23, verso de número 2. Que o Senhor Jesus te abençoe. Vamos orar? Sabe, Moody, ele fez uma oração uma vez, ele falou:
eu não vou deixar mais de levar o pecador a confessar o seu pecado. Porque ele fez uma série de pregações que durou uma semana. E daí, a cidade onde ele estava, eu não me recordo se foi Chicago, pegou fogo. 1/3 da cidade pegou fogo. E ele teve que interromper as pregações. E muitos morreram sem fazer essa oração. Se você deseja entregar ao Senhor a sua fraqueza, entregar ao Senhor aquilo que te é difícil de vencer, confessa, arrepende-te e o Senhor... Deu uma piscada aqui na internet, mas vamos orar e vamos encerrar com essa oração. Papai amado, nós te louvamos, porque a tua palavra é maravilhosa, ela é aquilo que nos traz saúde, aquilo que nos traz, Senhor meu Deus, o retorno a ti, a verdadeira adoração, colocando perante o Senhor aquilo que é excelente em nossas atitudes, em nossa ética, no nosso proceder. Pai amado, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa quando, Senhor meu Deus, não dividimos com o próximo a nossa fartura de bens, a nossa fartura, a nossa despensa que está cheia, coisas que vencem e vão para o lixo. Nos perdoa, nos ajuda a administrarmos o que o Senhor nos confiou e dividirmos com o próximo. Nos ajuda a sermos mais parecidos contigo, Senhor. Ou seremos, Senhor, acusados, como o Senhor foi acusado de andar com glutões e ser um glutão. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas que dividem. Nos ajuda a sermos mais parecidos com o Senhor. E ajuda a nossa série de mensagens também. Em nome do teu nome que eu oro, Papai amado. Obrigado. Amém. Que a graça seja com você, que essa semana seja uma bênção. Vamos fazer mais uma live na quarta-feira. A paz do Senhor Jesus seja com você. Amém.